Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Nessa videoaula, nós vamos estudar a nossa segunda unidade do módulo 4. Este módulo trabalha o tema de tecnologias digitais no ensino de matemática. Então, nesta unidade, nós vamos discutir prioritariamente a formação de professores que ensinam matemática para o uso de tecnologias digitais. Então, na videoaula anterior, nós discutimos sobre tecnologias digitais e a matemática. O cerne da nossa discussão foi justamente caracterizar a matemática como sendo um tipo específico de tecnologia, né? Pensando que tecnologia é tudo aquilo que foi desenvolvido pela engenhosidade humana para resolver alguma solução do seu cotidiano e também pensando nesse contexto de transcendência, né? De passar às gerações futuras as tecnologias que foram sendo desenvolvidas. Então, nós olhamos para as tecnologias a partir das relações que ela estabelece com a sociedade, com a educação e com a matemática. Nessa videoaula, a gente vai discutir prioritariamente a formação de professores com o uso de tecnologias e para o uso de tecnologias, numa perspectiva de um desenvolvimento profissional docente e para formar melhor os professores que irão atuar na educação básica, de modo que eles tenham pleno conhecimento, ou melhor dizendo, os conhecimentos que sejam necessários no uso de tecnologias na educação. Vamos lá? Então, nosso objetivo de aprendizagem é desenvolver competências para integrar tecnologias digitais no ambiente educacional, promovendo uma compreensão aprofundada dos princípios pedagógicos essenciais à formação docente, explorando conteúdos teóricos e práticos sobre os conhecimentos necessários para a implementação e o uso criativo dessas tecnologias, ao mesmo tempo em que se examinam as implicações éticas, sociais e educacionais relacionadas à sua utilização na sala de aula. Então, a partir desse objetivo, nós observamos a questão da integração das tecnologias digitais. Atualmente, a gente já discute a integração e não apenas a inserção. Afinal, a gente vai ver na videoaula que as tecnologias digitais vivenciaram algumas fases específicas na educação brasileira. E elas já estão inseridas, isso já é conhecido, já é reconhecido e validado pelo próprio campo científico. Afinal, quase todo mundo possui um smartphone, todo mundo já fez a utilização de algum recurso tecnológico digital, já sabem procurar cursos disponíveis na internet, já sabem utilizar mídias na educação, enfim, são diversas as questões que envolvem essa inserção tecnológica na educação. A questão principal agora é como integrá-las à nossa prática, né, num contexto de que você vai trazer essas ferramentas tecnológicas, digitais, para a sua utilização no seu fazer docente em sala de aula. E quando a gente fala em conhecimentos necessários, não estamos falando nos conhecimentos suficientes. Os conhecimentos necessários são aqueles que são básicos para a integração dessas tecnologias. E quando a gente fala aqui em básicos, não significa ser algo que seja fácil ou facilitado. O básico aqui está no entendimento de ser a base mesmo. Então, a base tecnológica que nós temos que apresentar ao desenvolver as nossas práticas. E nós também sempre chamamos a atenção para todas as implicações éticas, sociais, educacionais dessas tecnologias integradas. Então, é importante nós desenvolvermos com certa parcimônia a sua utilização, porque tudo aquilo que nós executamos em sala de aulas, nas salas de aulas, tem implicações diretas para a sociedade em geral. Então, como é de praxe, eu sempre trago para a gente iniciar a discussão algumas perguntas que vão direcionar o nosso olhar, a nossa compreensão para o que está sendo aqui apresentado e também para os materiais que são colocados no cronograma da nossa disciplina. Então, como repensar o nosso papel frente às tecnologias? Essa é uma pergunta que não é atual, né, desde que as tecnologias digitais surgem, né, num contexto mais social, mais educacional, nos anos 80.
a gente vem sempre discutindo, né? Diversos filósofos interessados na área vêm trazendo discussões acerca dessa inserção tecnológica na sociedade, né? Quais são as suas implicações éticas, quais são as suas implicações econômicas, políticas, culturais e sociais de modo geral. Então, nós temos que sempre estar ressignificando, né, o nosso papel e a nossa prática frente a todas essas mudanças tecnológicas. E será que nós, como professores, estamos aproveitando todo o potencial que essas ferramentas tecnológicas nos proporcionam? Será que nós não estamos apenas reproduzindo o ensino tradicional com uma inserção tecnológica na sala de aula? Será que nós não estamos deixando de lado a questão da integração e apenas replicando um modelo de educação que nos foi ensinado, porém, agora, é, por meio de um contexto tecnológico? Então, são perguntas que a gente tem que sempre se fazer, né, para se colocar no centro dessa discussão educacional envolvidas por tecnologias. E no contexto matemático, de que maneira a sabercultura pode influenciar a forma como os conceitos matemáticos são apresentados e compreendidos pelos alunos? Quais são as habilidades digitais essenciais que os professores de matemática precisam desenvolver para integrar efetivamente os recursos de tecnologias em suas práticas pedagógicas? Então, essas são as questões que a gente traz para a discussão na aula de hoje. Quando falamos em formação de professores, formação continuada de professores, nós estamos falando no ato chamado desenvolver-se profissionalmente, né? Ou também sinônimo de desenvolvimento profissional docente, que é um tema também bastante de interesse de pesquisa de vários pensadores da educação, que significa justamente a gente desenvolver-se na carreira, né? Então, quais são os conhecimentos, quais são os saberes, quais são as práticas que vão nos levar a agirmos, né, de maneira cada vez mais profissional dentro do nosso fazer docente. E ele é composto por inúmeras etapas, né? Ele é um processo multifacetado, que culmina, então, nessa construção é, da nossa identidade docente, do nosso fazer profissional, do nosso eu profissional. Muitos autores já salientam que esse desenvolvimento ocorre a partir do momento que você diz sim à carreira docente, ou seja, quando você ingressa num curso de graduação de formação de professores. E aí depois vem as formações continuadas, as formações em serviço, os cursos de pós-graduação que a gente faz ao longo da nossa carreira, de maneira mais profissional, né, quando a gente se envolve em questões do sindicato ou dos acordos coletivos da classe, também nos engajamentos que a gente faz ao longo da carreira na comunidade escolar, né, num contexto de formação de professores, numa comunidade universitária. Então, tudo isso vai nos moldando, né, vai fazendo com que a nossa identidade vai assumindo novos formatos, né, ao longo da carreira, e com isso a gente vai também se desenvolvendo. E nesse contexto, Freire chama atenção para que a formação docente, né, permanente, ela se funda na prática de analisar a prática. Então, é pensando sua prática naturalmente com a presença de pessoal altamente qualificado, ou seja, na presença de uma teoria, que é possível a gente perceber embutida na prática uma teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco assumida. E assim se dá a nossa vida, o nosso fazer docente ao longo da nossa carreira. Em diversos momentos, a gente desenvolve algum produto, algum objeto educacional, e muitas vezes a gente nem sabe toda a teoria que está ali envolvida, né? Então, a partir disso, né, Freire chama a atenção que nós temos que refletir sobre essa prática desenvolvida, né? Então, também buscar uma teoria associada a essa prática que permita, portanto, essa reflexão acerca daquilo que a gente está desenvolvendo em sala de aula. E nesse contexto nós temos a cybercultura, que é um conceito teórico bastante trabalhado e desenvolvido por Pierre Levy, logo no início dessas questões de inserção tecnológica na sociedade e as implicações, inclusive, na educação.
E ela compreende justamente esse conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores. Nós vimos na aula passada que a gente deve sim se apropriar dessas tecnologias, fazer o uso delas, mas nunca nos furtando de uma discussão acerca das implicações que o seu uso pode trazer para a sociedade e também para nosso fazer docente. Então, nós temos que chamar a atenção para esse desenvolvimento profissional na cybercultura, né, que é física, pensando no contexto tecnológico e, portanto, material, mas também, em muitos casos, a tecnologia ela é imaterial e que traz implicações sociais e políticas. Então, agora, nesse contexto de cybercultura, quais são os conhecimentos necessários para formar um professor que ensina matemática na cybercultura? E aí as pesquisas vão dizer que devem haver investigações relevantes nessa área de formação de professores, principalmente no que entenda, né, no que compreende acerca da matemática escolar. Então, o primeiro passo é a gente compreender que matemática escolar é essa, que não necessariamente aquela matemática trabalhada na escola, mas também aquela matemática, além de ser desenvolvida na escola, que está inserida, né, em um contexto de utilização da matemática além da escola, né? Então, de que forma que a gente observa matemática, de que forma que nós enxergamos o fazer matemática e também, a partir disso, moldamos a nossa prática, inclusive para a formação tecnológica. E no cerne da discussão acerca dos conhecimentos, eu trouxe para a apresentação dos principais elementos acerca do conhecimento as autoras Beatriz D'Ambrosio, na área de educação matemática, Schumann, que é teórico bastante conhecido, né, e foi um dos pioneiros ao trazer essa base de conhecimentos de Schumann, né, como é conhecida, e também mais recentemente, né, nos anos 2000, Michael Kohler com o conhecimento tecnológico. Então, são três grandes vertentes que vão em direção ao que a gente salienta, ao que a gente destaca aqui na disciplina, né, que é um conhecimento em termos de educação matemática, é o conhecimento do próprio Schumann, que já traz uma base, e quando a gente incorpora novos conhecimentos tecnológicos a essa base. O conhecimento é construído também na elaboração de propostas de ação, implementação dessas propostas e análise do resultado delas na prática, em sala de aula, com os nossos estudantes. Então, nós observamos essa fala que o conhecimento ele tem todas essas vertentes, né? O conhecimento do objeto em si, o conhecimento das formas que esse objeto relaciona-se com os demais objetos na mesma disciplina, formas de como ensinar esse objeto aos nossos estudantes e também agora uma incorporação tecnológica de um conhecimento tecnológico nessa base. Então é isso que a Schumann nos traz sobre o conhecimento matemático, né, que é justamente conhecer a matemática em si, né, e também reconhecê-la como sendo um produto histórico produzido pela humanidade, né? Então eu acho que esse que é o primeiro conhecimento em termos de ser básico para compreendermos a melhor forma, né, para trazermos, desenvolvermos a melhor forma de ensinar matemática. Então, é compreender que matemática é essa. Além disso, ele chama atenção para um conhecimento didático, né, que envolve justamente como ensinar essa matemática, num contexto mais atual, considerando toda a diversidade de alunos que nós temos no contexto escolar. É um conhecimento curricular acerca justamente das relações que esses conteúdos estabelecem entre si, que também deve haver uma preocupação bastante forte nesse sentido, afinal, já que nós queremos fazer a matemática assumir uma postura de ser produto humano, nós temos que relacionar esses conteúdos de modo que eles sejam também significativos para os nossos estudantes. Então, falar que a matemática está presente em tudo é interessante, mas será que eu sei reconhecer onde que essa matemática está? Então, para isso, é necessário justamente fazer uma relação entre os conceitos que estão sendo apresentados nos nossos currículos. E também devemos conhecer o nosso alunado, né, os nossos estudantes. Então, que conhecimentos prévios os estudantes trazem consigo,
trazem de outras etapas educacionais. Então, são todas as questões que devem ser permeadas agora em um contexto de tecnologias. E agora a gente apresenta um quadro que resume as principais fases das tecnologias digitais no Brasil. O professor Marcelo Borba é um pesquisador renomado na área e está sempre interessado em nos atualizar na questão das tecnologias utilizadas na educação, né, as tecnologias digitais, no caso. Então, ele chama atenção, ele traz um destaque, não apenas nas tecnologias em si, mas também quais são as perspectivas ou noções teóricas que estão sendo trabalhadas e que também direcionaram, né, algumas práticas e algumas políticas também nas respectivas épocas. Então, por exemplo, a primeira fase, nos anos 80, ela trazia consigo uma visão, né, de tecnologias por meio do construcionismo, que o estudante construiria um conhecimento a partir da utilização, né, dos computadores e também, né, mediado por um professor, por um tutor que iria conduzi-lo nesse processo, né? Isso foi bastante é, forte, né, por algumas décadas, ainda também é utilizado, não foi totalmente descartado, mas hoje ela tem uma outra conotação, né? Ela também se alinha a outras perspectivas teóricas. E chama atenção nessa primeira fase justamente a programação em logo, né, que é um programa bastante conhecido para a formação de professores de matemática que já desenvolve habilidades, inclusive algébricas, né, na hora de você programar, na hora de você criar objetos dentro da programação logo e com isso desenvolver, por exemplo, geometria, a própria álgebra em si, a programação, né, a linguagem de programação, então envolve diversas questões a partir da sua utilização. E aí tivemos a segunda fase, que é justamente a fase em que teve uma popularização dos computadores, né, inclusive nas escolas, e também uma criação, um desenvolvimento de diversos softwares utilizados na educação, né, como, por exemplo, o Cabri, que é um software de geometria dinâmica que permite você manipular os objetos geométricos, também o Implot, para graficar, né, representar as funções, chama atenção também para o Maple, que era um software exclusivo de matemáticos da área pura, mas que também podia ser pensado para atividades educacionais, né, que envolvia também um pouco de programação, e também a criação dos primeiros jogos de matemáticas, né? Então, todos eles tinham essa perspectiva agora de experimentar, de visualizar e também demonstrar algumas propriedades e as relações que haviam entre elas. E a partir da terceira fase, apresenta-se a educação à distância online, nessa perspectiva teórica da fase, né? Então, a questão da EAD, do Teleduc, das colaborações online, das comunidades de aprendizagem e também pela inserção, né, de computadores portáteis, os laptops também na sociedade de um modo geral. E principalmente, né, chamamos atenção aí para as utilizações de e-mails, de chat, de fóruns e do próprio Google. E na quarta fase nós temos já a inserção de tablets, né, que são computadores, né, formatos, né, digitais mais portáteis e com uma natureza, né, mais educacional, porque permite você reproduzir, né, o que está no caderno, né, para um meio mais digital, mais informatizado. E aí, dentro dessa discussão teórica da educação à distância, né, ainda temos a multimodalidade, a telepresença, a interatividade, a internet em sala de aula, e chama atenção também para o nosso conhecido GeoGebra na matemática, né, que surgiu nesse período também da quarta fase das tecnologias digitais. Mas também objetos virtuais de aprendizagem, alguns applets, né, que são desenvolvidos para trabalhar, né, com jogos online, que não necessariamente fiquem instalados no computador, e também as mocks, né, o YouTube, o Wolfram para matemáticos puros, enfim, então são diversas
as ferramentas que vão se avoluando a partir dessa quarta fase e que nos direcionam, né, nos moldam enquanto professores em ação, professores em formação. E agora a gente só vai apresentar alguns possíveis recursos digitais para ensinar matemática. Esses recursos vão estar disponíveis em detalhes na nossa sessão de curadoria da disciplina. Aqui a gente só vai destacar, né, principalmente para os grupos e as suas respectivas funções, os grupos de recursos e as suas funções principais. A primeira delas são os acervos digitais e os recursos educacionais abertos, como, por exemplo, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que permite você acessar e, a partir do segmento educacional de interesse, educação infantil, fundamental, médio, você procurar, né, por tema e, a partir disso, consumir os materiais que eles têm para trabalhar tecnologicamente. E também, né, algumas possibilidades de tecnologias assistivas, né, como sendo acervos educacionais e recursos educacionais abertos. E também nós temos as tecnologias assistivas, como sendo um tipo específico, né, de recursos educacionais abertos, agora voltados para um público em específico. Outro grupo de recursos digitais para o ensino de matemática são os recursos para produção e para interação. Os mais conhecidos são o próprio AVA, que você está participando dessa disciplina, né, um ambiente virtual de aprendizagem, o famoso Moodle, né, como nós popularmente conhecemos. Os MOOCs, que são cursos também voltados para o ensino de alguma coisa, né, inclusive da matemática. E muitos desses MOOCs são gratuitos, né, ou tem uma parte dentro da plataforma que você não precisa pagar nada para acessar. Então, por exemplo, Coursera, a Udemy, o Veduca, o Khan Academy, são alguns exemplos dessas MOOCs. E também vídeos na web, vídeos também para o web, né? Como, por exemplo, o Vimeo, o YouTube e também os próprios podcasts, né, que permite também você trabalhar, né, ensinar ou também aprender alguma coisa por meio de áudio. E também, como recursos digitais, nós temos alguns softwares, né, específicos da matemática que podem ser trabalhados numa perspectiva de ensino. O GeoGebra é o mais famoso dele porque ele é um software de matemática dinâmica que engloba uma diversidade de unidades temáticas que podem ser trabalhadas, como geometria, álgebra, probabilidade estatística, o cálculo em si, né, para estudar funções. E a sua grande vantagem é justamente auxiliar os estudantes a visualizar esses conceitos matemáticos e explorar as relações e as propriedades e as relações entre essas propriedades. E é importante a gente salientar também que, pensando num contexto de formação ou de autoformação, de desenvolver-se profissionalmente, tem muitos trabalhos em GeoGebra que a gente pode se apropriar e consumir para o nosso fazer docente. Então, basta, né, pesquisar. Tem muitas comunidades que também se apoiam nesse sentido na proposição de atividades, de ferramentas, de questões que podem ser trabalhadas por meio de GeoGebra. Então, é uma plataforma bastante completa, né, nessa questão da completude das unidades temáticas, mas que também a gente pode trabalhar, né, colaborativamente, recebendo ajudas e também compartilhando algumas experiências com o uso do software. Então, acredito que seja um dos grandes softwares que permitam essas atividades matemáticas, desde que elas sejam previamente pensadas e alinhadas a algum objetivo específico que deve ser trabalhado nesse conceito. Como sugestão, mas também nem tanto conhecido, nós temos o Desmos, que é uma calculadora gráfica online poderosa e fácil de usar, que permite aos alunos explorar bastante conceitos matemáticos, como criação de gráficos interativos, experimentações com equações e exploração de transformações algébricas. E, por fim, eu trago o Scratch, que também é bastante conhecido,
e trabalha com esse objetivo, com esse intuito de programar, né, de programação, de lógica. Então, ali permite com que a gente desenvolva no estudante esse pensamento algorítmico, que é bastante interessante, porque permite estabelecer outras conexões mentais, né, de organizar uma etapa em algumas tarefas, né, para chegar no objetivo. Eu acho que isso é um grande, né, intuito da educação, e principalmente da educação matemática, e também uma resolução de problemas por meio de programação divertida e intuitiva. O Scratch também tem bastante apoio colaborativo de materiais que já foram produzidos e que podem ser também eventualmente disponibilizados e incorporados à sua prática docente. Então, a formação de professores para o uso de tecnologias, primeiramente, tem que partir de uma formação também no uso de tecnologias, né? Então, conhecer tecnologias é um primeiro passo para que você consiga ensinar a partir de tecnologias, né? Da mesma maneira que para ensinar matemática você tem que conhecer bastante matemática, porque isso te permite ter uma clareza, né, conceitual maior sobre o próprio objeto matemático e também curricular, né, em termos de estabelecer conexões com outros conceitos que não estão sendo trabalhados ali naquele momento. Então, de maneira análoga, né, nós temos que nos formar, primeiramente, no uso tecnológico e depois para o uso de tecnologias e, com isso, contribuir com o ensino dos nossos estudantes. E, para isso, não basta apenas introduzir, né, essas ferramentas tecnológicas no nosso ambiente escolar. Devemos trabalhar numa perspectiva de integração, né? Ou seja, introduzir, inserir, mas com alguma intencionalidade, né? De maneira que, de fato, isso possa contribuir e ser um diferencial na sua prática, né? No sentido de termos alunos cada vez mais engajados e que tenham a sua visualização matemática, a sua compreensão matemática facilitada por meio do uso dessas tecnologias. Então, portanto, essa formação em serviço, essa formação continuada, o nosso próprio desenvolvimento, a busca pelo desenvolvimento profissional docente, são fundamentais para a gente manter essa atualização, né? Esse alinhamento das nossas práticas com as constantes inovações tecnológicas que estão surgindo a todo momento. Então, tudo isso é fundamental para que a gente tenha condições, né, de nos posicionar frente aos desafios, frente às constantes inovações que a nossa própria sociedade vivencia, né? Então, com isso, a gente deve repensar a nossa prática com e para a utilização dessas tecnologias digitais. E, para finalizar, a gente só salienta que essa inserção, essa integração tecnológica, ela deve vir acompanhada de uma postura reflexiva e adaptativa. Reflexiva em relação à nossa prática, que deve estar a todo momento passando por esses momentos de reflexão, né, tanto da execução da prática em si, quanto com relação às nossas intencionalidades enquanto professor que está desenvolvendo aquele conceito, e também adaptativa, né, tanto na questão de adaptar-se às novas tecnologias, mas também adaptar o que a tecnologia te proporciona para a sua intencionalidade de execução na prática docente. Bem, pessoal, é claro que esse é um tema que não se encerra por aqui, apenas divulgar as principais ferramentas, os principais recursos digitais para ensinar matemática não é suficiente. Sempre é interessante que você vá em busca, né, nessa perspectiva da própria autoformação para o desenvolver-se profissionalmente e que aqui foram apenas lançadas como maneira de estímulo, né, em busca desses novos formatos educacionais que estão disponíveis atualmente. Então, aqui estão as principais referências, aquelas que foram utilizadas nesses slides. No cronograma da disciplina, você tem outros materiais que você deve ler, né, tanto em nível obrigatório quanto em nível complementar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a proposta e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!